amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o nosso Conselho de Notáveis. Vamos tentar entender melhor o mundo que nos cerca, né? As coisas que acontecem à nossa volta e que têm um impacto tremendo no nosso dia a dia, com essas feras, todas presentes aqui para a nossa felicidade. O Marcelo Pereira, que está liberado, que está ralando, mas vai voltar para o nosso time também. Do time quase completo, o consultor Paulo Fraga, o economista Manuel Tedim, os publicitários Lula Vieira e Elísio Pires, e o nosso professor, pesquisador, historiador Clóvis Mucão, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. Eu começo pelo nosso consultor, Paulo Fraga. Se liga em quê? Aliás, se ligou em quê na semana que passou, Paulo? Renovar as saudações rubro-negras, né? E não poderia deixar isso passar de jeito nenhum, porque foi o fato mais relevante. Com certeza. Depois do rubro-negro, você, claro, tem uma pois guerra aí você tem o presidente sendo escolhido. Isso tudo é bobagem, Lula. Isso tudo é bobagem. E passando um pouquinho, não tem jeito, a gente tem que continuar acompanhando, mesmo que seja um pouco à distância, o ambiente eleitoral, né? Mas duas coisas que me pareceram muito interessantes pelos contrapontos existentes entre si, né? Ou entre eles. Uma que é a questão do episódio, dos eventos relativos à morte da rainha, né? E o respeito, a consideração, os valores de uma sociedade com conceitos, virtudes e valores estabelecidos, né? Apesar de divergências naturais. E o contraponto disso é a posse da Rosa Weber na presidência do Supremo, né? E que o nosso excelente discurso, né? Excelente discurso. Ela fez um discurso perfeito, curto, de uma precisão, considerando o contexto no qual que a gente vive, de uma precisão absoluta. Mas o ponto, Elísio, é da ausência do presidente, né? Ferindo os princípios constitucionais, né, da harmonia entre os poderes, né? Eu acho que ele deu uma grande contribuição com a ausência dele. É verdade, mas você sabe, nesse aspecto eu sou obrigado a concordar, mas o fato é de que o desrespeito, a desconsideração às pessoas, às instituições, né? E foi a primeira vez que aconteceu isso, né? E há 29 anos que isso não acontecia. Não acontecia, exatamente. É um personagem de quinta categoria que não tem menor respeito ao país, às instituições e nenhuma educação. É lamentável. Meu caro Lula Vieira, e você? Se ligou em quê na semana que passou? Me conta. Eu me liguei em várias coisas. Primeiro, eu estou estudando quais são os critérios, porque atualmente 4 institutos de pesquisa, ou 5, já apareceu mais um, que dá vitória estourada para o Bolsonaro. E as outras 3, mais ou menos, revelam o mesmo tipo de colocação, mas com números diferentes. Algumas pessoas estão tendendo a acreditar que isso seja uma diferença da metodologia. Quer dizer, quem faz por telefone e quem faz por telefone onde a resposta é apenas gravada apertando as teclas de resposta, vai ter uma situação bastante diferente daquela entrevista presencial onde é apresentado um disco para as pessoas com os nomes não em sequência, mas sim dentro de um círculo onde não tem primeiro nem último inscrito. E as diferenças são muito grandes, são diferenças acima da margem de erro. Essa que está a vitória do Bolsonaro, o Bolsonaro está com 7 pontos acima do Lula. E já você tem exatamente o contrário, 8 poucos pontos na Datafolha. De qualquer forma, eu tenho acompanhado isso. E porque cada vez mais a importância da absorção dos dados de pesquisa aparece, porque o eleitor, algum tipo de eleitor, vai cravar o chamado voto útil. Ele não é só ideológico. Muita gente, por exemplo, está deixando de votar
naqueles candidatos que considera até mais bem preparados, para ver se, por exemplo, o Lula termina essa eleição em primeiro lugar e não tem segundo turno. Mesma coisa alguns bolsonaristas em relação a alguns votos do Ciro. Então, acompanhar as pesquisas, eu estou acompanhando, mas já na base de estudar quais as razões, as grandes diferenças. Evidentemente, também tocado pela beleza da cerimônia do enterro da rainha, que ainda falta receber o seu principal participante, que é o Bolsonaro, que vai lá brilhantar a cerimônia, e também bastante, por falar na presença do presidente, vou falar na ausência do presidente, que foi realmente, concordo com o Paulo Fraga, um deslumbrante discurso da Rosa Weber, uma beleza de colocação, me senti tocado pelas palavras dela. É isso. Estão dizendo que quando a rainha soube que o Bolsonaro ia ao enterro, que ela ia desistir de morrer, mas não foi possível, lamentavelmente. Né? Pois é. Agora, os companheiros dele estão muito felizes. Ele lá fala menos besteira, né? Quer dizer, então ele atenta menos para a sua própria candidatura. Vamos ver. A gente não pode subestimar o talento do Bolsonaro Lula, em fazer coisa errada. Eu estou curioso para saber qual é o meio de transporte dele, porque o que foi colocado é que não pode ir em avião particular, tem que ir em avião de carreira. E não pode usar carro, tem que usar os ônibus que estão à disposição do chefe de Estado. Evidente que ele não vai fazer isso. Eu não sabia disso. Isso, tá. Não sabia disso. Abriram algumas exceções. A primeira foi o Biden. Mas pode ir para pub depois do enterro? Pode. Não só, tem outras variáveis, inclusive, outras alternativas. Não. No caso do Bolsonaro, ele vai para uma igreja evangélica, entendeu? A Madame vai viajar com ele, não? A senhora Bolsonaro? Claro, imagina. Imagina se não vai. A princesa. A princesa não vai ver a rainha? E seguramente ele vai comentar para os jornalistas locais: olha a beleza da minha mulher e os trubufu das mulheres dos demais visitantes. Não, se for comparar com a do Charles III, aí não dá, porque não há comparação. Porque aquilo é um bagulho que só o Paulo Guedes para comentar mesmo. Oh, meu Deus! Meu caro professor, pesquisador, historiador, Clóvis Bulcão, se ligou em quê na semana que passou? Eu vou pegar carona na fala do Lula Vieira e eu vou falar. Eu estou fazendo um trabalho e eu estou revivendo anos 80 e anos 90, trabalho de pesquisa, né? E eu quero lembrar a seguinte coisa: em 1990, o Brizola foi eleito com um pouco mais de 60% dos votos aqui no Rio de Janeiro. Foi em primeiro turno. E assim que ele assume, em 15 de março de 90, 91, melhor dizendo, ele se aproxima de uma forma muito rápida e intensa do Collor. Todo mundo aqui deve lembrar, né? O Collor depois vai ver aqueles problemas todos, e o Brizola vira um conselheiro porque ele achava que havia algo em comum entre a queda do Collor e a queda do Vargas, lá nos anos 50. Depois, em 94, o Brizola, quando saiu candidato à presidência, ele não conseguiu nem 3% dos votos. Todo mundo aqui deve lembrar, disso, né? Então, custou muito caro ao PDT, e ao Brizola em especial, essa ligação com o Collor. Então, pode ser que a memória do PDT, ainda lembre disso, né? Porque se por acaso, nessas 3 semanas, né, nesses poucos dias que faltam até a eleição, carimbarem a testa do PDT como bolsonarista, eu acho que ele pode dar uma desidratada final, que eu acho que ele não está muito atento a isso. E ontem eu fiquei sabendo que o PDT de Niterói já abandonou o Ciro. Já. Se isso virar
se espalhar pelo país, eu acho que as pesquisas eleitorais não vão conseguir registrar isso, de repente, a tempo, né? Porque isso pode ser que venha a ser uma decisão de última hora do pedetismo, né? A ver. Agora, quero lembrar também, já que a gente está falando do passado e da rainha, o nosso Assis Chateaubriand, ele também se convidou para ir... Eu acho que foi na festa quando ela foi coroada. Foi. E ele tinha problema na próstata, que ele já era uma pessoa de mais idade. E a cerimônia ia demorar muito tempo, né? E diz o biógrafo dele, que se não me engano é o Rui Castro, que ele levou uma garrafa de Coca-Cola. Ele levou uma garrafa de Coca-Cola. Para resolver o problema. Para resolver o problema. Então, a pergunta que fica... Qual será a garrafa de Coca-Cola do Jair Bolsonaro? Mas o Chateaubriand, você vê que não necessariamente a falta de vamos dizer, compostura pode denegrir um país ou uma pessoa. O Chateaubriand fez todas as loucuras possíveis. E ainda os ingleses têm alguma ternura, os que se lembram, né? Ele esticou uma faixa. Parabéns, rainha, em inglês, na frente da embaixada. Ele deu uma tiara para a rainha, que ele chamou de Ordem da Jarreteira. Ele não conseguia fechar aqui atrás o fecho, então ele saiu com essa gracinha. Só me desculpe, mas eu não sou bom de rainha. Uma maravilha. E ele falava inglês com sotaque nordestino, né? Agora, é interessante, né? Como é que a gente pode... nesse momento, e é o que a gente está fazendo, achar que alguém podia ser mais absurdo que o Chateaubriand. Achamos. Achamos. Mas o Chateaubriand, pelo menos, fez o MASP, né, cara? Eu acho que esse é um dos maiores absurdos da vida. O Chateaubriand era um sujeito cheio de problemas, óbvio. Ninguém disputa isso. Por outro lado, ele modernizou o jornalismo no Brasil, né? Muita coisa. Ele tinha orgulho. Super empreendedor, né? Sim. E ele tinha orgulho em fazer chantagem. Uma das histórias melhores dele é ele chegar para dois empresários, acho, inclusive, que era o pessoal de São Paulo, e disse: olha, eu vim agradecer os quadros que vocês acabaram de doar para o Museu de São Paulo. Ou seja, ele comprou, mandou a nota para os empresários. Mas ele fazia isso para todo lado, inclusive em Feira de Santana. Quando ele inaugurou lá Feira de Santana, com o governador agradeceu, ele disse: não, o senhor amanhã está recebendo a conta. Aí mandou a conta para o governo do Estado. O Chateaubriand trouxe à baila a frase que a gente ouve e continua ouvindo e vai ouvir até o fim da vida, que é os meios justificam os fins. Ele é um marco diferencial do rádio, na TV, na cultura, nas artes brasileiras, a maneira dele. Você que ainda está nos associados, ou está nos associados, houve um fato engraçadíssimo em Pernambuco, que ele nomeou um funcionário, se não me engano, da Tupi do Rio, para ser diretor-geral da estação em Pernambuco. O cara foi lá, a primeira coisa que ele encontrou em cima da mesa foi uma pilha de promissórios, que era o valor total da compra da rádio. Ele chegou e disse: doutor Assis, eu vou ter que pagar todas as promissórias? Ele disse: claro, meu filho, se não fosse para você pagar, eu nomeava um boy e seria presidente. Isso é genial. Esse é Assis Chateaubriand, uma figura histórica nesse Brasil que nos surpreende e consegue nos surpreender mais depois dele ainda. Meu caro Elísio Pires, me conte, você se liga em que na semana que chega? Começar me lembrando da eleição que nós estamos vivendo. Eu, desde o meu tempo de Pedro II, eu sempre participei ativamente de todas as eleições, todas elas. Inicialmente como um partidão lá, né? E depois como profissional. Então, eu queria só registrar que nós estamos vivendo um momento que eu não me lembro de ter acontecido nada parecido no passado. Né? Que
agressões que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo nessa eleição. Só para lembrar, o Datafolha acabou de revelar que 7 em 10 pessoas dizem temer agressões por razões políticas. Tem gente que está revelando que tem receio de ser agredido no dia da votação, quer dizer, coisa completamente absurda, né? E outra coisa que eu queria lembrar também é o encontro do Putin com Xi Jinping, né? Que teve um final muito interessante, que o Putin revelou que o Xi Jinping, que não fala, né? Porque o Xi Jinping é caladão, não está satisfeito com a posição da Rússia na Ucrânia. Inacreditável, né? Imagino que isso aí ajude a ver se isso aí acaba o mais breve possível, né? E eu queria terminar também com a chamada boa notícia, que eu sempre gosto de trazer uma boa notícia. E a minha boa notícia hoje é de uma nutricionista, da Bettina Del Primo, que ela fez um trabalho relacionando 7 tipos de alimentos que fazem as pessoas dormir melhor. Quem tem insônia, que procure esse trabalho dela, que vale a pena. E eu queria destacar alguns produtos que ela selecionou. Eu destaquei o seguinte: banana, maracujá e frutas vermelhas, né? Consome isso que já dá para dormir melhor. Essa aqui é a minha Não tem sugestão de vinho, não, Elísio? Não é para comer, não é para beber. Só uma garrafinha, então. Meia garrafa. O vinho ajuda a adormecer, mas a qualidade do sono é muito ruim. Manuel Tedin se ligou em que na semana que passou? Eu estou junto dos meus colegas aqui, mas eu acrescento uma coisa que é bastante grave. Durante a pandemia, os alunos do ensino fundamental 1 diminuíram, os alunos, na verdade, do segundo ano do fundamental 1, eles mais do que dobrou a quantidade que não consegue escrever ler, né? palavras, sequer palavras isoladas, não é nem juntar uma frase. Então estava em 15%, isso foi para 33%, uma coisa assim. É um número trágico, é um número que é difícil de reverter, porque é importante aprender nas idades adequadas. Claro que dá para reverter, mas a qualidade de ensino das nossas escolas públicas e privadas, tem muita escola privada que não tem qualidade, não vai garantir isso. Leva a crer que essa turma vai ficar capenga. E quem não tem escolaridade, quem não tem um aprendizado de qualidade, tem renda menor no futuro. Ou seja, essa é a melhor maneira de manter a pobreza e a desigualdade no Brasil, é não educar bem as nossas crianças. E é isso que esse governo faz. Lembrando que a mão de obra não especializada vai cada vez mais diminuir, quer dizer, cada vez menos nós vamos precisar de apenas força física. O Lula tem toda a razão, quer dizer, essa tendência vai ficar cada vez mais forte, porque com o aumento da tecnologia, os trabalhos mais simples vão ser substituídos ou por máquinas, computadores, né? ou máquinas, por robôs. Ou por robôs. Então, é um problema gravíssimo. É incrível que o Brasil não acordou para isso. Outro dia eu estava lendo, Clóvis, depois você pode confirmar isso para mim. Parece-me que o ensino básico só foi obrigatório no Brasil em 1920, ou algo do gênero, 16, por ali. O que é inacreditável. Na Dinamarca, o ensino público obrigatório para crianças começou em 1700 e alguma coisa, 1780, 1760, enfim, na segunda metade do século XVIII. Ou seja, é uma loucura, né? É uma loucura, e essa é a razão do Brasil ser um país de renda média, não ser um país de alta renda, e particularmente, principalmente, ser um país de uma desigualdade imensa. Muito grave, é uma coisa que a gente tem que repetir, e ver se esses governantes do dia tomam alguma providência. Meu caro Lula Vieira, o que vamos ler nesses próximos dias? Me conte aí. É um livro que eu acho que, nesses momentos
duros que estão passando, esses momentos difíceis. É um livro que é lido com o maior prazer, está nas livrarias, que são as crônicas de Rubem Braga, Vinícius de Moraes, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Stanislau Ponte Preta e Zé Carlos. Esse livro é uma delícia. Você lê, primeiro, apaixonado pela qualidade do texto dessas pessoas, e segundo, lembrando do Rio de Janeiro, que já deixou de existir, um rio risonho, franco, maravilhoso, delicioso de viver. É um livro que se lê com saudades, mas aí, fazendo uma homenagem à filha do Elísio Pires, e também uma lição de como falar e como escrever sem usar palavras complicadas e fazer raciocínios simples e poéticos e bonitos, agradáveis e permanentes. Esse livro eu recomendo com enorme entusiasmo. Chama-se Os Sabiás da Crônica. E os sabiás aí, primeiro porque era o passarinho preferido pelo Fernando Sabino e também pela editora que eles montaram, que era a Editora Sabiá. Mas aqui, agora, nessa reedição, é uma reedição da Autêntica. E para falar rapidamente, eu acho que A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Melo, é um livro também bastante importante. Tem em meio eletrônico, ou seja, dá para ler e depois apagar para não ficar fazendo volume, mas é um livro importante para a gente entender um pouco melhor a situação política atual. São as minhas duas recomendações. Eu acho interessante, Lula, e me permita, e quem sou eu para falar de literatura perto de você, mas são dois tempos da literatura brasileira, né? Um tempo imperdível e eterno de cronistas e escritores que viveram o mesmo tempo e o mesmo lugar e o mesmo espaço, alguns deles amigos entre si, com frequência de reuniões e papos. E a literatura não menos competente e capaz dos novos escritores, que é volátil, é uma leitura pontual, factual, que você lê e já espera a próxima obra desse mesmo autor, porque aquela se foi. É muito interessante. Nós podemos nos orgulhar de muitos autores. Eu nem vou falar aqui do nosso companheiro de mesa, mas um número enorme de excelentes autores que estão aí publicando suas obras neste momento de qualidade maravilhosa. Lembrou bem nosso Clóvis Bulcão, que está alinhado com esses eternos escritores clássicos da nossa literatura, Lula. Mas isto posto, vamos ao ponto. Citado na fala do Lula, Clóvis Bulcão, meu caro, se liga em que na semana que chega, me conte. Olha, eu estou achando essa campanha eleitoral muito, muito atípica, né? Então, o Elísio falou que ele milita desde muito, muito, muito tempo. Eu me lembro de uma campanha eleitoral dos anos 60, Nelson, Danton e Pará para senadores. Nós vamos votar. Todos três de uma vez. Nelson, Danton e Pará para senadores. Eu já copiei essa refrão aí para fazer uma campanha de prefeito em Juiz de Fora, acredita? O Nelson Danton. Campanha do Barbosa, foi isso? Isso me engana há muito tempo, tá vendo? Era fulano que tal, depois de Itamar. Era uma cópiazinha. Mas depois teve 86, o Abraço da Lagoa, da campanha do Gabeira, né? Tem também antes aquela eleição, a avassaladora do Brizola, né? A primeira, né? E agora eu estou sentindo um clima gelado nas ruas, né? Você não vê adesivo, você não vê faixa, você não vê gente com bottom. É claro que tem essa questão do medo e da violência, e mesmo o cabo eleitoral que está na rua. Eu ontem passei num lugar, estava de carro, passei num lugar, e estava lá a menina com a bandeira. Eu fiz um esforço para tentar ver e ler a cara do candidato, não consegui, porque até isso está mequetrefe, né? Então a gente está numa eleição que eu estou considerando
muito, muito, muito estranha, né? Reforçando a tese do início do programa, né, de que alguma surpresa pode acontecer. E eu esqueci de falar lá no início que o Rio já assistiu uma grande surpresa. Foi numa eleição que Jandira Fegali foi candidata a Senado, veio liderando as pesquisas e depois a Igreja Católica deu um tombo nela. Vocês devem lembrar, por conta da questão do aborto e tudo mais. Aham. E na reta final, ela perdeu, né? Então, eu estou achando que a gente pode estar perto de uma enorme surpresa. Eu espero. Sinceramente, eu espero. Meu caro Elísio Pires, você se liga em que na semana que chega? Eu me ligo numa palavra primeiro, uma palavra chamada inovação. Foi uma tendência que eu sempre tive uma preocupação muito grande com ela, que foi ampliada nos últimos tempos que nós estamos vivendo. E por que eu estou ligado nessa palavra? Por causa da primeira feira de inovação do interior paulista, que acontece de 14 a 18 de setembro. Quer dizer, está acontecendo. E sabe onde é que é essa feira, não? Onde? Duvido que alguém saiba aqui onde é a feira. Socorro! Socorro arrasando, hein? Que negócio. Quem quiser saber mais detalhes da feira, é só entrar no site socorrosp.gov.br, que é um site da Prefeitura de Socorro. Eu queria, inclusive, destacar, né, alguns temas que vão ser discutidos nessa feira. Aliás, está sendo discutido nessa feira, que eu achei muito interessante. São os seguintes: agricultura digital, empreendedorismo feminino, inteligência artificial, metaverso, né, que está tomando conta hoje da discussão toda, cidades inteligentes e turismo 4.0. Não, são temas muito... Tem vários outros temas, mas eu acho que era bom registrar. Isso aí é uma feira muito importante acontecendo no interior de São Paulo. Esse é a minha ligação. O turismo 4.0, hein, Elísio, você que é do ramo, você sabe? O turismo que vem depois do 3.0. Tá bom. Para lembrar, eu já disse isso aqui, a expressão mundo digital é uma redundância. Portanto, o 4.0 é um turismo do mundo digital, usando o mundo digital, com certeza absoluta. Né? Com certeza. Paulo Fraga, e você, se liga em quê na semana que chega? Eu vou pegar esse ponto que o nosso Elísio nos trouxe, e especificamente na questão da inteligência artificial, e que a preocupação maior nesse momento é de que a inteligência natural está diminuindo, e esse é o ponto mais crítico que a gente está enfrentando, né? Menos inteligência e mais dificuldades no convívio. Em vez de inovarmos, nós estamos retrocedendo, né? É uma pena. E aí, Lula, você, se liga em que na semana que chega? Eu continuo aí prestando atenção na movimentação dos candidatos, faço um adendo que essas bandeiras que as pessoas agitam na rua, eu também fico preocupadíssimo em tentar descobrir. E eu sou publicitário, sou vivo disso. Imagino que o público esteja pouco ligando. Quem é o cidadão que está no texto das bandeiras? Não consegui identificar nenhuma. Não dá para ler nenhuma delas. Todas que eu vi, não consegui saber quem era o candidato. O que é uma loucura, né? Eu gasto esse dinheiro à toa, né? Ninguém passa para olhar, é impressionante essas equipes de campanha, ninguém olha, diz, olha, essa bandeira ninguém lê. É impressionante. E vou continuar, evidentemente, ligado totalmente nas eleições, quer dizer, nas movimentações dos candidatos. E também dos dois governos, né, locais que estão bastante disputados e que podem causar algum tipo de surpresa para a gente, que eu ainda não posso identificar qual seja, porque senão não seria surpresa, né? Agora é interessante, eu só posso crer, Manuel, eu quero te ouvir também, para fechar essa rodada de hoje, que essas bandeiras todas são só
cabos eleitorais que estão tendo a remuneração para carregá-los, porque 9 em cada 10 estão pelo avesso. Você passa, elas estão com a face errada voltada para nós, o que já é terrível para você identificar qualquer um. E quando eles estão com a face voltada para nós, melhora um pouquinho, mas ao agitar a bandeira, quando a gente passa, nenhuma chance de ver a bandeira. Zero. Nenhuma chance de identificar o candidato. Ou seja, só posso crer que aquele velho e malfadado jeito de fazer campanha. Você pega o dinheiro da campanha, distribui um monte de cabos eleitorais e cada um deles representa a sua família, e 5 votos aqui, 10 votos ali, 50 ali, 20 ali, e vai por aí afora. Também acho. Não pode ser outra coisa, porque é muito ruim, é muito mal feito e não serve a propósito nenhum que eu enxergue, que eu compreenda, a não ser esse. Perdoe-me aí meter a colher no guisado da galera aí. Não, Barbosa, você que está nesse mundo de jornalismo e local, né? Você faz muito jornalismo, esses debates, é jornalismo, é opinião e tal, e você convive com os atores da política do Rio de Janeiro há muitos anos, né? As pessoas que estão aí há mais tempo, o que eles fazem? Eles sustentam os cabos eleitorais durante 4 anos, com verba de gabinete, com rachadinha, com dinheiro que vem por fora, aquelas coisas. E é isso. E eles ficam o tempo todo juntando grupinhos para votar em você depois. Mas você tem que... O problema é que isso custa muito caro, muito tempo, e quem paga somos nós, na maior parte das vezes, né? E agora, é inacreditável que no mundo digital, como bem lembrou o Elísio, as pessoas ainda saem com bandeira na rua. Isso é a coisa menos eficiente que tem. E se quer botar bandeira, que pelo menos põe dois mastrinhos, né? Sei lá como é que se chama isso, né? E aí se quer botar a bandeira que seja do Flamengo, né? Se quiser botar a bandeira, que seja do Flamengo. Que seja do Flamengo. Se quer ter alguma bandeira, que seja do Flamengo. Essa é a melhor parada da última. Manuel, eu pensei que você ia recomendar que as pessoas saíssem e agitassem televisões. É aí. Porque nós não era digital. Ou ficassem levantando uma TV de 42 polegadas, né? Pois é. Mas o Lula, no estádio de futebol, o povo agita o celular, né? Quando pois é. Pois é, mas o problema... Mas milhares de luzinhas fica bonito. Agora, com milhares de candidatos, cada luzinha ser um candidato. Agora, a questão aí é que há um formato padrão exigido por lei para a campanha, e é desse tipo de bandeira. Por isso nós não vemos outro tipo de... Mas para que bandeira? O que importa é WhatsApp, é TikTok e Instagram já está perdendo. O que vale é TikTok e WhatsApp, pô. A única felicidade que eu tenho, felicidade não é, porque felicidade é uma coisa mais completa. A única alegria que eu tenho em ver esse monte de bandeiras na rua é de saber que alguém está levando dinheiro para casa. Só. Mais nada. Agora, vocês lembram, antigamente as bandeiras eram dos partidos. Aí você via a bandeira do partido e tal. Era uma coisa que fazia algum sentido, né? Não, você é antigo, é do tempo que tinha partido. É verdade. Você é muito antigo. Você é muito antigo. Eu tenho uma música que agora não é mais partido, não é quebrado mesmo. Total. Eu criei uma música agora linda sobre essa nossa discussão, que diz o seguinte: nossas bandeiras comuns agitadas pareciam um estranho festival. Festa das bandeiras coloridas, a lembrar que para os escolhidos será sempre feriado nacional. Lindo! Lindão. Nosso poeta. Lindão. Pegando, eu acabei deixando passar e não compartilhei com os amigos, é a questão de um registro em relação ao Rock in Rio, né, que foi um espetáculo. Sim. E a importância da cultura para nós, né, para o nosso
países, para nós aqui no Rio de Janeiro, e como um desdobramento natural, o bem que faz à economia, né? Os dados mostram aí de um benefício da ordem de 1 bilhão e 700 milhões, os hotéis lotados, a cidade lotada, cheia de gente de fora do Rio, do Brasil, de fora do Brasil, enfim. O Rock in Rio nos serviu como um exemplo espetacular do que pode ser feito e da nossa capacidade de empreender e fazer coisas bem feitas e gerar riqueza, né? Eu estava reparando isso. Ontem eu saí à noite do Rio de Janeiro. As pessoas que ainda continuam aí, alguns fazendo turismo, você já tem de novo mesinhas na rua durante a noite. Estava lindo. Anteontem, não foi ontem. Estava lindo, lindo, lindo. O Rio de Janeiro dos meus sonhos. Gente feliz, andando, congestionamento, aquelas coisas todas. Mas maravilhoso. Claro, foi jogo do Flamengo. Foi jogo do Flamengo. Oh, meu Deus. Manuel, fez isso aí. Se liga aqui na semana que chega. Então, me ligo na viagem do monstro para Londres. Vamos ver o que como é que vai ser essa história. Será que alguém vai conversar com ele? E depois vai para Nova York. No dia seguinte está em Nova York. Vai lá na ONU. E o Lira está uma fera, porque o Lira vai ser obrigado a ir para Nova York, porque se não for, ele não pode concorrer à eleição, porque quem foi presidente nos 6 meses antes das eleições não pode se candidatar a nada. Então, ele está uma fera, porque ele está numa briga feia lá nas Alagoas, como dizem os escritores, e apanhando do Renan, da ex-mulher. Não, mais um detalhe. O estado que tem maior volume de fome do Brasil é Alagoas. Percentual, né? Percentual maior é de Alagoas. É sempre uma briga entre Alagoas e Maranhão, mas o Maranhão, pelo menos nos últimos anos, o Flávio Dino foi apesar de ser de ter sido do PCdoB, ele foi um bom governador, um cara inteligente. Manuel, o número que indica o Elísio é o número atual. É o estado com mais fome do Brasil. Agora, não há verba que possa ser dividida entre Collor, Renan, Lira e o povo. O Barbosa, é um escândalo. O Brasil ter fome é um escândalo absoluto. A gente tem dinheiro para acabar com a miséria. Basta aprofundar a política que era feita com Bolsa Família. Não é esse Auxílio Brasil, que é uma bobagem, que não é o mesmo dinheiro para todo mundo, a criança não tem que estar na escola, não tem nenhum tipo de contrapartida e tal. Mas você fazendo uma política bem focalizada, correndo atrás, busca ativa do pobre, os municípios irem atrás, catar o pobre pela mão, botá-lo no cadastro único. O Brasil tem dinheiro de sobra para acabar com a miséria. Agora, eu quero saber o seguinte, isso custa mais barato do que o subsídio à Zona Franca de Manaus. O que é mais importante, a Zona Franca de Manaus ou a miséria e a fome no Brasil? Com detalhe, Tedinho, o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. Mas sempre lembrando que o alimento que o Brasil produz em quantidade é um alimento... Soja alimenta. Não, soja alimenta, mas o grosso da soja, a maior parte da soja vai para óleo ou para ração animal, quer dizer, o que sobra vai para ração animal. Isso é quase tudo da soja. O que vai de alimento da soja é desprezível. Milho alimenta, tem bastante milho, mas a maior parte do milho vai para óleo e agora para álcool também no Brasil. Álcool. Esse sistema americano, né? Isso. O outro é o algodão, né? São os 3 maiores, soja e milho, que o grosso é feito... soja e milho, que o grosso é usado para óleos, e o restante para
ração animal e muito pouco para o consumo humano. O outro é o algodão, que é para roupa, não é para comer. Enfim, é isso. O grosso é isso. A gente teria que investir, e tem condição, tem terra e tem tecnologia, para investir em aumentar as faixas de agricultura familiar, inclusive. De agricultura familiar, mas particularmente para hortifruti granjeiro, né? Essa coisa de legume, feijão. Tem feijão feito extensivamente, mas obviamente é menos que os outros 3. Mas a gente tem terra, tem conhecimento e tem tecnologia para fazer os cinturões verdes que realmente sejam expressivos no Brasil. A gente falha um pouco nisso. Uma coisa a se comentar, a se destacar, é a criatividade brasileira. Nós chegamos ao máximo. Estamos fazendo imitação de feijão, falsificando o feijão. Mas quando li essa notícia, do feijão? Não, é o próprio feijão, só que como o pintadinho é mais caro, um gênio da raça salpicou umas tintinhas nos grãos de feijão para ele ficar pintadinho e subir de categoria, fazer a pintinha. É genial. Isso é genial. Isso me deu, ao contrário de vergonha, me deu orgulho de ser brasileiro. Somos o povo que pinta feijão. Meu Deus. Vamos marcar um domingo com esse Conselho de Notáveis fantástico na semana que vem, com Paulo Fraga, com Elísio Pires, com Lula Vieira, com Clóvis Bulcão e com Manuel Tedim. Você se inscreveu no nosso programa, na nossa página? Se inscreva aí, dê o seu like, seu dislike, mas participe conosco, faça sua crítica, seu comentário. É tão importante você estar conosco aqui nesse papo bom, toda semana no Se Liga. E a gente volta semana que vem. Valeu demais, abraço, até lá! Se liga!